Glórias a Deus. Esse texto que nós lemos é um dos textos mais belos que nós encontramos dentro do Evangelho. Porque ele fala sobre as bem-aventuranças, fala sobre as promessas que existem sobre as pessoas que são boas. Mas nós realmente compreendemos esse texto? Nós realmente compreendemos quais são essas bem-aventuranças? E nós sabemos como chegar a ser então bem-aventurados e então podermos fazer parte dessas promessas, dessas bênçãos que Deus promete aos bem-aventurados. Nós vamos tentar compreender versículo a versículo desses textos que nós lemos. Lembrando que nós lemos no capítulo 5 de Mateus, versículo 3 até o 12. Versículo 3 diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós lemos esse texto, a palavra que entra em destaque para nós é a palavra pobre. Mas ela é muito mal compreendida nesse texto. Porque quando nós lemos esse texto, nos dá a impressão então que as pessoas que são bem-aventuradas financeiramente não fazem parte desse grupo de bem-aventurados. Se nós buscarmos dentro do texto original, essa palavra que é traduzida aqui como pobres de espírito, ela também poderia ser traduzida como é traduzida em algumas Bíblias, como por exemplo a Bíblia na linguagem de hoje. Essas pessoas que são colocadas aqui como pobres de espírito, nessa versão é traduzido como humildes. Ser pobre de espírito não é ser um coitado, não é ser um miserável, não é ser alguém que não tem o que comer em casa ou que não tem o que vestir. Estas são condições que infelizmente uma grande quantidade da população brasileira e até mundial vive, que é a questão da pobreza, que é a questão até em alguns casos de miséria. Mas o texto aqui não está falando dessas pessoas. Esse texto está falando de pessoas que são humildes, não que são coitadas, que são humildes. E quando nós compreendemos que o humilde, ele é diferente da pessoa que é soberba, que é arrogante. O soberbo é aquele que se diz o tal. Eu sou e acabou. Ninguém passa por cima de mim. Eu tenho toda a razão. Não interessa o quanto você queira me dizer que eu estou errado. Não, eu tenho razão. Esse é o soberbo. E aquele que quando diz que pau é pedra, ele tem que se transformar, um pedaço de pau tem que se transformar em pedra. Porque ele diz que é, então é. O soberbo, ele não aceita a correção. O soberbo, ele não consegue deixar um lugar melhor de destaque para outro. O soberbo, ele quer sempre contar vantagem em tudo. Já o humilde, não. O humilde, ele coloca em primeiro lugar o outro. Ele não consegue ver alguém em uma situação complicada e simplesmente olhar e não está nem aí. Ele se preocupa, ele dá atenção. Mas existem pessoas que são soberbas demais. Eu há um tempo atrás, eu ouvi um comentário acerca de um pastor
que quando encontrou com uma outra pessoa e alguém falou assim: ô irmão fulano de tal, o fulano de tal, que era pastor, ele, irmão? Não, pastor fulano de tal. Isso é ser soberbo. Isso é querer se achar mais que o outro. Isso é querer ser melhor do que as outras pessoas. Enquanto que Jesus ele diz o seguinte: que quem quer ser o maior, seja então o menor. Por isso aqui a palavra de Deus diz: bem-aventurado os pobres de espírito ou os humildes, porque deles é o reino dos céus. Porque no reino dos céus o maior é o menor. Existe essa inversão. Porque o que quer dizer lá o menor ou o maior é o menor? Quem é o Rei dos Reis? Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? Quem é aquele que vem buscar a igreja para si? É Cristo, é Jesus. E Ele sendo Deus, Ele se fez homem para resgatar-nos, para morrer por nós, para ser humilhado por nós. Por isso, o maior se faz menor lá nos céus. Quer ser um bem-aventurado? Não permita de forma alguma que o orgulho, que a soberba invada o seu coração. Haja de forma contrária, seja humilde. Saiba ouvir quando falarem com você. Saiba também dar um conselho quando te pedir. Não pense que o problema do outro é somente do outro. Muitas vezes Deus permite que alguém passe por problemas próximos de você, porque Deus quer usar você para ajudar aquela pessoa. Seja ela de qualquer forma, seja na questão financeira, seja às vezes na questão emocional, seja ela da forma que for. Seja humilde. Seja humilde. Não seja soberbo. Seja pobre de espírito. O versículo 4 diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse verso ele nos fala de tristeza. O choro ele nos demonstra ou nos traz a lembrança de tristeza. Quantas pessoas que nós conhecemos que vivem em profunda questão de tristeza? É incrível nós observarmos como tem pessoas que de repente num ano 3, 4, 5 membros da sua família chegam a morrer. É incrível como nós observamos algumas pessoas que parece que quando elas começam a decolar, começam a andar, começam a ficar bem financeiramente, a sua condição começa a melhorar, de repente a situação se reverte e então ela é tomada novamente por uma situação de tristeza. Lembram-se da história de Jó? Homem que de tão rico era, tantos filhos, mas ele foi acometido por um período na sua vida de somente desgraças. E ele chorava. E ele lamentava diante de Deus. Mas em momento algum abandonou a sua fé. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A tristeza muitas vezes faz parte da nossa vida e é inevitável. A grande diferença é que existem pessoas que quando se encontram nessa condição de tristes ou entristecidos, elas simplesmente se isolam e criam para si uma máscara, querendo se mostrar ser melhor, querendo se mostrar então alegre e feliz, mas por dentro está toda arrebentada.
Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O apóstolo Paulo ele nos diz assim, que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, antes devemos apresentar a Deus todas as nossas aflições. Está aflito, está triste, chore diante de Deus, porque Ele trará consolo para o seu coração. E o apóstolo Paulo nos diz mais ainda, que Deus, Ele irá depositar dentro do seu coração uma paz, que então fará com que o seu coração permaneça em Cristo Jesus. Existem pessoas que na hora da tristeza, ao invés de se lembrar de Deus, ou se apegar mais a Deus, a primeira coisa que faz é ir para o mundo, é esquecer-se de Deus, é sair da igreja. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O verso 5, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Eis aqui mais uma palavra que muitas vezes é muito mal compreendida. Palavra em destaque deste versículo, mansos. Quando nós ouvimos esta palavra, ou quando nós lemos esse texto, nós temos em nossa mente uma pessoa que para tudo diz, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Uma pessoa que não tem boca para dizer nada, que não tem boca para reclamar nada para ninguém, não dizer nada a ninguém. Ela não tem dentro de si nem o sentimento de exigir os seus direitos. É essa a impressão que nós temos quando lemos esse texto. Mas a palavra, que no original é traduzido aqui como mansos, ela tem um significado diferente. Ela tem um significado de domado. Imaginem um animal selvagem. Por exemplo, vamos pegar um animal selvagem que fica bem fácil nós compreendermos, um cavalo selvagem. Ele foi criado no meio da mata, ele foi criado num campo sozinho. Nunca foi domado, nunca foi montado, nunca ninguém nem chegou perto dele. Esse é um animal arredio. Se ele se sentir em perigo, ele sai correndo disparado. Ele não adianta você chamar porque ele não vai atender, ele não vai vir. Não adianta você querer pôr uma cela sobre ele para você montar, porque ele não vai te deixar. Se você laçar ele, ele vai lutar contra você. E se você não agarrar a corda, ele vai te arrastar. Se nós pegarmos já um animal domado, um cavalo domado, você vai chamá-lo pelo nome e ele vai vir até você. Você vai pegar a sela e colocar sobre ele e ele vai permitir. Você vai montar sobre ele e ele vai permitir. Você vai pedir para ele te levar até determinado lugar, ou você vai guiá-lo e ele vai permitir. Por quê? Porque ele é domado. Ele aprendeu a viver embaixo de regras, de normas. Bem-aventurado os que são domados. Bem-aventurados aqueles que compreendem e sabem viver embaixo das leis, embaixo das regras, embaixo dos costumes. Nós vivemos hoje um tempo em nossa sociedade onde o povo está retido. Ninguém quer respeitar nem sequer a polícia, autoridade alguma. Filhos se rebelando contra os pais porque não querem viver embaixo das normas estipuladas pelos pais. Crentes que dentro da igreja diz: eu faço e desfaço o que eu quero na hora que eu quero e não tenho que dar satisfação para ninguém. Entendam bem, eu não estou falando isso para ninguém aqui. Graças a Deus nós não temos esse problema aqui na nossa igreja. Então não pense que isso é um desabafo contra alguém aqui, de forma alguma.
Eu só estou falando sobre o texto, como as coisas são. Graças a Deus nós não temos esse problema, mas em outras igrejas existem. Pastores convocam obreiros para reuniões. Os obreiros vão se quer. Se não quer, se tiver um jogo do Corinthians ou do São Paulo na televisão, ele vai ficar assistindo o jogo, mas ele não vai na reunião. É convidado então a ir dirigir um ponto de pregação de que eu lá de jeito nenhum. Não são tomados, não conseguem viver embaixo de normas e regras. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não é o rebelde que vai herdar o reino de Deus, é o manso. É aquele que se deixa domar por esta palavra. É aquele que se deixa domar segundo os ensinamentos de Deus. Uma das razões que Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus, e embora ele tenha cometido o pecado que não nos vale aqui ficar repetindo a respeito dele, é porque ele era um homem que vivia segundo as normas de Deus. Quando ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, que o perseguia, ele não quis fazer isso. Por quê? Porque ele tinha sido ungido rei por Deus. Deus o havia escolhido. E então ele escolheu não ir contra a vontade de Deus. Quando ele entrava em uma guerra e normalmente vencia essa guerra, trazia normalmente fortuna imensurável do despojo das guerras. E ele então não deixava que ninguém levasse nem um centavo para sua casa, nem os seus soldados, antes de então consagrar a Deus uma parte. E quando Deus dizia, olha, vai lá, destrói, não traz nada, ele ia lá destruir, queimava tudo e não trazia nada, diferente do que fez Saul. Um homem que tinha o seu coração domado segundo a vontade de Deus. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. E quando se trata de manso, para que não se tenha confusão, o ser humano, existem algumas qualidades, existem pessoas que são brandas no seu temperamento. São pessoas que falam baixo. Tem outras que são sanguíneos, que são estourados, que falam altos. Não é referente a estas pessoas que o texto está dizendo. Não pense que esse texto está dizendo sobre isso. Está dizendo sobre as pessoas que não são domadas, que são rebeldes, que não querem andar segundo a instrução de ninguém, somente segundo a sua própria instrução. Verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós vivemos uma cultura hoje, onde o que é chamado hoje, na psicologia, a lei de Gerson, em levar vantagem em tudo. Leve vantagem em você também. É o contrário do que diz esse texto. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justo, quem que é o justo? Aquele que é correto, aquele que anda certo, aquele que tem desejo em fazer tudo o que é correto, que não se conforma com aquilo que é errado, que age em concordância com a palavra de Deus, que prefere o prejuízo do que a injustiça. Jesus ele chega a dizer, em determinado momento, dizendo algo assim, vou parafrasear, ou seja, não vou repetir o texto como ele é, mas vou explicá-lo, vou falar como ele é. Ele diz o seguinte, que se determinada pessoa fez um contrato, e nesse contrato, ele no final das contas, ele descobre que ele vai ter prejuízo, ele
Ele deve manter esse contrato do que praticar a injustiça, do que quebrar esse contrato feito para o seu próprio benefício e em prejuízo da outra parte. Quem tem fome e sede de justiça, esse é um bem-aventurado. E eles serão fartos de justiça. Por quê? Porque no reino de Deus não entra injustiça e não se pratica injustiça. Lá não há suborno. Ninguém vai poder subornar ninguém, ou ser subornado para poder levar vantagem, ou então dar vantagem para outra pessoa. Lá reina a justiça. Verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é a virtude que leva-nos a compadecermos da miséria alheia. É quando você olha para alguém que está numa situação ruim e você então se sente comovido pela situação em que a outra pessoa se encontra. Essa palavra ela é feita, ou ela é criada através da junção de duas outras palavras do latim, miseris e cordia. Miseris é miséria e cordia em relação quer dizer coração. É quando então você põe no seu coração a miséria que a outra pessoa está passando. Misericordioso então é aquele que, quando se sente assim, se deixa levar por este sentimento e busca então aliviar ou amenizar a miséria do outro. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles também acharão misericórdia. Nós pedimos a Deus misericórdia pelos nossos pecados. Então seremos alcançados pela misericórdia de Deus, porque também temos misericórdia daquele que está passando uma situação miserável. Verso 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração, é isso mesmo, limpo de coração. No seu coração não há maldade, não há malícia. Ele é semelhante a uma criança inocente. Quantas pessoas a gente vê em contar histórias de que passou apertado por causa de uma criança que determinada vez falou assim: olha, você não conta, você ouviu, mas não conta de jeito nenhum. Aí a criança, na sua inocência, acaba soltando um segredo, algo que foi dito sobre alguém. De vez em quando nós ouvimos essas coisas. Uma criança soltando algo que nós não queríamos. Por que ela faz isso? Não é por maldade, é por inocência. Porque ela ouve você falar alguma coisa sobre alguém e ela não tem a maldade que você tem quando você falou daquela pessoa. O limpo de coração é uma pessoa que, quando vê alguém pedindo ajuda, ela consegue enxergar a necessidade da pessoa. Ela não vê simplesmente a maldade. Nós fomos esses dias visitados por uma pessoa que, no alto do seu desespero por causa de se drogar, querendo vender um pouco das coisas que tinha para poder ir e comprar droga. A primeira reação que eu tive naquele momento foi de tentar ajudar, mas a situação financeira no momento não me possibilitava. E eu tive que negar. Mas graças a Deus por isso. Porque depois eu fiquei pensando, fiquei analisando, falei, poxa, a essa hora da madrugada, querendo vender para ir em determinado lugar que estava dizendo. Aí eu assimilei o vício que essa pessoa tinha com a situação daquele momento. Primeiro impacto foi de querer ajudar. Porque nós temos que ter esse sentimento de pureza no nosso coração, de não ver maldade em tudo, de ver alguém pedindo ajuda e nós realmente acharmos que
que aquela pessoa precisa de ajuda. Esse tem que ser o nosso sentimento, o nosso coração tem que estar assim, pronto para poder ajudar. Nós não podemos ver maldade nas coisas, mas infelizmente existem pessoas que aproveitam da inocência do outro para levar vantagem. Mas não se preocupe, porque como diz a palavra de Deus, o agravo que fizermos, isso receberemos, porque não há distinção de pessoas. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quer ver uma coisa muito corriqueira nesse mundo, e infelizmente a maioria das pessoas tem razão de ver isso, de pensar dessa forma, e eu pensava assim também, que todo pastor ele queria levar vantagem em cima dos membros da igreja. Todo pastor era ladrão, porque ele queria arrancar o dinheiro da igreja para se sustentar, para viver na boa, porque ele era vagabundo. Era essa a impressão que eu tinha. E é essa a impressão que a maioria das pessoas que estão no mundo tem. E eles têm razão em pensar assim. Porque infelizmente, muitas igrejas que se dizem evangélicas, na verdade não são igreja, são empresas. Foram criadas para poder dar lucro para alguém. E quantas pessoas são enganadas por estes? Mas bem-aventurado são aqueles que estão sendo enganados. Por quê? Porque eles são limpos de coração. E na sua hora devida, Deus irá lhe dar aquilo que ele merece. É claro que também existem aqueles que vão a estas igrejas porque lá se promete enriquecimento fácil. Porque eu vou orar por você e então você vai ficar rico rapidinho. Muitos prometem essas mentiras e essas coisas acabam não acontecendo e muitos acabam se destruindo por causa desse tipo de coisa. Esses que entram e vão fazer isso, eles não são limpos de coração, porque também querem levar vantagem, também querem enriquecer sem ter que trabalhar, sem ter que lutar por aquilo. Mas bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado aqueles que não têm a malícia no seu coração, que não vê maldade em tudo. Verso 9: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores é isso mesmo, pacificadores. Pacificador é aquele que vê algum tumulto começando a surgir, e ao invés dele pegar e aumentar o tumulto, não, ele trabalha ao contrário. É para diminuir o tumulto, não é para aumentar. É aquele que apazigua e não aquele que aumenta. Existem pessoas que parece que andam embaixo do seu braço 2 galões de gasolina e não pode ver um princípio de discussão ou um princípio de desacordo, que a pessoa então joga todo aquele galão de gasolina em cima e com a outra mão dá um fósforo para alguém para poder tacar. Bem-aventurados pacificadores. Ser pacificador é não permitir ou é trabalhar não permitindo que o problema venha a aumentar. É trabalhar para que tudo venha a se reduzir. Eu me lembro de uma situação, de uma história de um tempo atrás que eu passei por isso, onde 2 pessoas haviam se desentendido, e uma era dirigente de um grupo de louvor e o outro era membro do grupo de louvor. E esse membro do grupo de louvor chegou até mim e disse: eu não vou mais fazer parte, eu vou desistir, não quero mais, vou para outra igreja porque não dá para suportar fulano de tal. Eu conversei com essa pessoa e falei assim: olha, é da natureza daquela pessoa
por causa da sua cultura, de onde ela vem, como foi criado, ela é desta forma, ela é explosiva e ela se expressa desse jeito, onde parece que está nos ofendendo, mas a intenção não é ofender. Depois de muita conversa, esse irmão compreendeu e falou e pensou e depois comentou comigo: você tem razão, eu não vou embora por causa dela, é o jeito dela mesmo, é assim com todo mundo, não é só comigo. Ser pacificador é agir dessa forma. Mas existem pessoas que já querem fazer o contrário. Joga gasolina em cima. Você tem razão, você tem razão. Não deixe que ache assim com você não. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós temos visto aí protesto no nosso país por causa de aumento de passagem de ônibus, por causa de situação econômica. E nós vemos esse grande número de pessoas que estão tumultuando. Eles não estão exatamente trabalhando por causa daquele problema. Estão aumentando o problema. Porque estão apedrejando, destruindo o patrimônio alheio. E a intenção delas não é o aumento da tarifa de ônibus, não é por causa da condição econômica, não. É porque elas são pessoas que estão com um balde de gasolina na mão jogando. Mas bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Entenda bem, sofrer perseguição por causa da justiça não significa, por exemplo, que nós temos visto em nossa política, onde os políticos estão sendo presos por causa do mensalão. Esses não estão sendo perseguidos por causa da justiça de forma injusta, não. Esses estão pagando pelos erros que estão cometendo. O ser perseguido por causa da justiça é você querer a coisa correta, e por você querer a coisa correta, então as pessoas te perseguem, porque a cultura deles é levar vantagem em tudo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Esse texto se encontra na primeira carta do apóstolo João e no capítulo 3. Sofra a perseguição, não deixe a justiça. E Jesus disse: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Versículo 11 e 12, as bem-aventuranças. Versículo 11 e 12, vou ler aqui na Bíblia. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se estão te perseguindo, se estão te chamando de tonto, se estão te fazendo qualquer mal contra você, por causa de Cristo, saiba que você é uma pessoa bem-aventurada. Por quê? Porque você fez a escolha certa. Porque a exemplo de Cristo, nós também somos perseguidos. Porque isso já estava escrito que ia acontecer conosco. É bem-aventurança ser perseguido, injuriado e ter todo tipo de mentira e de males dito contra nós por causa de Cristo. Isso é motivo de grande alegria. Também é grande a recompensa que nos aguarda nos céus. Seremos galardoados por termos sofrido a perseguição. Mas entenda, por ter sofrido a perseguição e não ter entregue os pontos no meio do caminho, é sofrer até o fim. É permitir que até o fim você seja então caluniado por causa do nome de Cristo, porque você está fazendo o que é certo.
mas se desistir no meio do caminho ou próximo ao fim, de nada irá lhe adiantar. Lembre-se, quando for por causa de Cristo e não por causa dos nossos defeitos e impiedades. Lembre-se, você será bem-aventurado quando for perseguido por causa de Cristo e não por causa dos seus defeitos. Porque existem pessoas que sofrem por causa dos seus próprios defeitos e aí depois ficam, Deus está vendo, Deus irá me recompensar. Por quê? Por causa dos seus próprios defeitos. Você não está sendo perseguido por causa dos defeitos de Cristo, por causa de Cristo, está sendo perseguido por causa dos seus defeitos. Mas quando somos perseguidos por causa de Cristo, aí sim somos bem-aventurados. Aí sim estaremos juntando tesouro nos céus. Ser um bem-aventurado não é simplesmente ser membro de uma instituição religiosa. Não é o fato de nós pertencermos à Igreja Assembleia de Deus do Evangelho Genuíno que nos faz sermos bem-aventurados. O que nos faz ser bem-aventurados é nós sermos discípulos de Cristo. É preciso viver como bem-aventurado para ser um bem-aventurado. É preciso viver como um bem-aventurado para realmente ser um bem-aventurado. É preciso seguir os ensinamentos de Cristo como eles são e não como queremos que eles sejam. Temos que seguir os ensinamentos de Cristo como eles são e não como nós queremos que sejam. Porque é muito fácil nós sermos religiosos somente segundo o nosso princípio e a nossa vontade, não segundo o princípio bíblico, não segundo os ensinamentos de Cristo. Bem-aventurado é aquele que segue os ensinamentos de Cristo como eles são e não como queremos que eles sejam. Amém? Deus abençoe a todos, que essa mensagem possa ajudar a cada um de nós na transformação de nossas vidas.